Olha, gente, o prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes vão disputar o segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. Com 100% das urnas apuradas neste domingo, Crivella obteve 21,9% dos votos válidos. Paes chegou a 37%. Viga, o que a gente pode esperar dessa disputa, hein, daqui para frente? Bom dia para você, diretamente do Rio. Fala, meu candidato preferido, tudo bem? Bom dia para você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Deu aquilo que apontavam as pesquisas, faltando ali 3 semanas para as eleições, 3, 4 semanas. Houve uma disputa um pouco mais acirrada pela segunda colocação. Quem iria para o segundo turno com o Eduardo Paes, mas foi hora e vez do prefeito Marcelo Crivella se aproximar, pedir ajuda, socorro ao presidente Jair Bolsonaro, que foi fundamental e essencial para garantir a presença do Marcelo Crivella no segundo turno. Agora, o Eduardo Paes já era praticamente figurinha carimbada, já tinha passagem praticamente comprada, só faltava fazer o check-in para chegar no segundo turno, agora no próximo dia 29. O que deve se esperar desse segundo turno? De um lado, um Eduardo Paes que vai tentar ampliar o espectro dele, né? O cardápio de alianças, vai buscar PDT, vai buscar PT e quem queira conversar com ele para voltar a assumir a administração da cidade do Rio de Janeiro. Agora, o Eduardo Paes martelou, bateu firme na Marta Rocha, candidata do PDT, na reta final, quando ele se sentiu ameaçado. E dificilmente a Marta Rocha vai verbalizar um apoio. Mas o PDT, que já fez parte do governo do Eduardo Paes, certamente pode fazê-lo. O PT também pode ajudar o Eduardo Paes, não por admirar o Paes, mas porque não quer mais 4 anos de Marcelo Crivella à frente da cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, o Marcelo Crivella vai tentar aquela virada chamada histórica, né? E aposta todas as suas fichas justamente numa proximidade, numa exploração de imagem cada vez maior dessa ligação que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro. Dos candidatos que ficaram de fora do segundo turno, talvez aquele que possa transferir mais votos seja o Luiz Lima, do PSL, que embora seja bolsonarista, não teve o apoio direto do presidente da República, Jair Bolsonaro. No frigir dos ovos, viu, Paulo? O que a gente vai ter aqui nesse segundo turno? Uma espécie de plebiscito, né? De julgamento de gestões. A administração do ex-prefeito Eduardo Paes e agora o julgamento da atual gestão do prefeito Marcelo Crivella. Momentos bem distintos, bem diferentes, inclusive do ponto de vista de eventos, atração de grandes eventos na cidade do Rio de Janeiro. Estamos falando também de questões econômicas, financeiras. Foram gestões completamente diferentes, mas também que passaram por ambientes e conjunturas diferentes, viu, Paulo? O Viga, o filho do presidente da República, o Carlos Bolsonaro, que é vereador, foi para reeleição, né? E também teve a ex-mulher, né? Mãe do Carlos, candidata a vereadora também no Rio de Janeiro, aí pessoas bem ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, da família. Como é que foi o desempenho deles? Isso. Olha só, ela ficou de fora e o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, como é conhecido, entrou. Mas dessa vez ele perdeu. Você manja de MMA, né, Paulo? Tenho certeza. Você tem cara, tem porte de lutador, né? Perdeu o cinturão. Ele perdeu o cinturão de campeão de votos aqui no Rio de Janeiro. E esse cinturão foi entregue para o Tarcísio Mota, que é um pouquinho pesadinho, fora do peso, vai ter que fazer alguns furinhos no cinturão para caber. Entendeu? Então, o PSOL teve o vereador mais votado e reeleito, Tarcísio Mota, que é bastante atuante naquele prédio ali atrás, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e o Carlos Bolsonaro, que ficou muito distante do eleitorado, porque fica se dividindo entre Rio de Janeiro, Brasília, e em um dado momento dessa pré-campanha chegou a dizer que sequer tentaria a reeleição para focar na ajuda, na comunicação do governo, e ficou com a segunda votação. O Tarcísio teve cerca de 70 mil votos, o Carlos Bolsonaro, conhecido como Carluxo, aproximadamente 60 mil votos, foi o segundo mais votado, mas não está no topo do pódio. Ficou em segundo lugar e o Tarcísio do PSOL em primeiro lugar. Diga-se de passagem, a bancada do PSOL vai ser expressiva, né? 7 assentos a partir do ano que vem aqui na Câmara Municipal. A do Republicano, do atual prefeito Marcelo Crivella, também vai ter 7 parlamentares, 7 vereadores. E a do Democratas, do ex-prefeito
Eduardo Paes também vai ter 7 assentos. Ou seja, esses 3 partidos juntos vão representar quase que metade da Câmara Municipal, que tem 51 vereadores, Paulo. Ô Viga, só uma última pergunta para você. Eu vi que nessa eleição o ex-senador Lindenberg Farias foi candidato a vereador, né? Ele ganhou pelo PT? Ganhou, mas não levou. Por quê? Porque ele teve a candidatura dele impugnada, da época que ainda era prefeito da cidade de Nova Iguaçu. Aquela história, né? Cabe recurso, cabe questionamento. Essa questão envolvendo a justiça eleitoral é sempre muito complicada, porque o próprio Marcelo Crivella concorreu com a candidatura impugnada. Tem uma impugnação do Eduardo Paes ainda da outra eleição, não é nem dessa eleição, é uma confusão danada. Na Baixada Fluminense, 2 candidatos ganharam no primeiro turno, mas também tiveram impugnação de candidatura. Um caiu na lei da ficha limpa, era ficha suja, ou seja, ganhou, mas ainda não levantou o troféu. E outro ponto que chamou muita atenção por aqui, né, Paulo? Foi elevado o índice de abstenção. Quase um terço do eleitorado do Rio de Janeiro não foi às urnas neste domingo. São várias as questões por trás disso. Descrédito da classe política, tem a praia, que é sempre um concorrente, mas acho que esse daí é um fator mínimo, e a pandemia de Covid-19. Eu conheço muito idoso, nosso cinegrafista Márcio Marzullo também, que não foi às urnas com medo de contágio, de transmissão, de pegar Covid-19. E tem mais um detalhe, né? Já que você não acredita muito no político, por que vai se arriscar em meio a uma pandemia, meu caro Paulo? Com certeza. Joel, se a gente for destacar a eleição do Rio de Janeiro, essa é a única eleição em que um candidato aí apoiado pelo presidente da República foi para um segundo turno. Você espera uma presença do presidente Jair Bolsonaro na campanha do Rio? Olha, eu imagino que sim, o Crivella vai tentar marcar seu apoio aí do presidente Bolsonaro, porque afinal de contas é bem provável, como o Viga tinha dito uns dias atrás, né, que quando o Bolsonaro deu apoio para o Crivella deu ali um saltinho na sua intenção de voto, e foi isso que o levou que facilitou a ida dele para o segundo turno, né? Lembrando que no Rio aconteceu, do ponto de vista da esquerda, quem é de esquerda deve ter visto ali uma grande tragédia, porque 2 candidatas, a do PT e a do PDT, ambas até que bem posicionadas, nos dividiram o voto da esquerda, deram um caminho livre para o Crivella tranquilamente chegar ali ao segundo turno. Imagino que sim, é a grande eleição nacional na qual o Bolsonaro está com um nome com alguma chance de vitória, mas larga como o favorito é o Eduardo Paes, né? Quem fala melhor com o centro. Então, eu imagino, mesmo aí, o Bolsonaro deve estar bastante apreensivo. Narlock, você acha que o Paes tem um certo favoritismo nessa disputa? Acho sim, viu? É uma situação mais confortável, bastante mais confortável que em São Paulo, né? O Crivella, o terceiro e o quarto lugar no Rio de Janeiro, né, do PDT e do PT, podem não gostar muito do Eduardo Paes, mas odeiam com toda a força o Crivella, né? E se o Bolsonaro apoiar e expressar esse apoio ao Crivella, ele motiva mais os eleitores aí de esquerda a votarem no Eduardo Paes. Então, não só a diferença entre eles é maior, mas o Eduardo Paes ele tem que contar com o voto aí dos moderados ou da esquerda, me parece muito mais tranquilo que em São Paulo. Em São Paulo, a gente viu todo esse ressentimento, né, dos bolsonaristas e do pessoal mais conservador, mais liberal, com os tucanos, com o Dória e com o Bruno Covas. E agora o Bruno Covas vai ter que pedir arrego, pedir pinico para esses eleitores. E muito bem colocado, né, Viga, pelo Narlock, essa questão aí da rejeição da esquerda ao presidente Jair Bolsonaro, porque o cenário no Rio de Janeiro é o Paes com 37%, o Crivella com 21,9%, mas depois nós tivemos, em terceiro lugar, a delegada Marta Rocha, que é do PDT, partido do Ciro Gomes, que muito dificilmente vai apoiar o Crivella. A Benedita da Silva, que é do PT também, com 11%, as duas juntas dá quase 600 mil votos, então é bem decisivo aí o apoio dessa frente de esquerda. Vamos ver o que vai acontecer, né, Vigar? Paulo, e se você pegar a votação do Crivella, foi de pouco menos de 600 mil, né? Então, pode ser realmente aquele empurrão final para que o Eduardo Paes seja reeleito. Eu acho que dificilmente a figura da Marta Rocha vai dar apoio
ao Eduardo Paes, porque a campanha do Eduardo Paes, quando se sentiu, de certa forma, ameaçada pela Marta Rocha, porque algumas pesquisas, faltando 3, 4 semanas, apontavam que a Marta Rocha poderia vencer o Eduardo Paes no eventual segundo turno, ele começou a martelar, começou a dissecar a Marta Rocha. Então, talvez o PDT, que já fez parte do governo dele, aceite uma manifestação de apoio, mas a figura da Marta Rocha acho difícil. Agora, indubitavelmente, como disseram os colegas aí, a esquerda vai escolher um lado que seja diametralmente oposto ao do Marcelo Crivella. Em outro detalhe, a esquerda mais uma vez se dividiu aqui no Rio de Janeiro, viu, Paulo? Se tivesse se unido, talvez, em tese, teoricamente, poderia ter feito um candidato ao segundo turno. O nome, no início das eleições, era do Marcelo Freixo, deputado federal. Mas ele acabou desistindo no meio do caminho. Ao que parece, a situação está mais pavimentada realmente para o Eduardo Paes, que já começou a conversar com essas forças de esquerda ou de centro-esquerda. E no caso do Marcelo Crivella, dos candidatos aí que fizeram uma votação relativamente expressiva, só tem o Luiz Lima, né, que é do PSL. É bolsonarista, mas não teve a figura do presidente Jair Bolsonaro ao lado dele nas eleições municipais desse domingo, Paulo. Muito bem, você falou indubitavelmente, tá parecendo o Adrilles aí do Rio de Janeiro, hein, Viga? Só que o seu nome é Rodrigo Vigalés. Você gostou? Rodrigo Viga, querido, abraço pra você, bom posso sol. falar a condição sine qua non? Tem que botar um pseudo aí na frase. Eu senti falta de um pseudo mesmo pra ser 100% Drilles. Suécia, querido. Tchau, beijo, Viga, abração pra você. Que inveja que às vezes faz, né? O Rio de Janeiro com esse calor lindo, essa cidade maravilhosa. Valeu, Viga.